Oi pessoal, meu nome é Vanessa De Felicibus e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o caso clínico que apareceu para mim. Nós vamos falar sobre uma complicação que aconteceu com uma paciente e ela nos procurou com essa intercorrência já instalada. E eu vou contar um pouquinho desse caso e como eu solucionei esse caso para vocês. Então essa paciente já é uma senhora, ela chegou para a gente com instalada essa intercorrência com 5 meses já, sem ter tratado. Então ela nos procurou, mas antes disso eu queria falar algo para vocês. O produto mais seguro, eficiente na harmonização facial, principalmente quando se fala de preencher, é o ácido hialurônico. E quando a gente fala de harmonização facial, a gente está falando de qualquer procedimento que visa potencializar o que o paciente tem de melhor e minimizar as sombras desse paciente. Então vamos lá, o ácido hialurônico hoje é o produto mais seguro quando se trata de preencher, volumizar a face de um paciente. Nós não sabemos o que foi injetado nessa paciente até então, quando ela chegou, vocês irão ver nessa foto, eu me preocupei bastante, até pelo semblante dela, de muita dor e sofrimento. E quando a gente perguntou para ela o que havia acontecido, ela disse que não sabia o que foi colocado. Primeiro ponto, o profissional ele sempre tem que deixar aberto para o paciente o tipo de produto que está utilizando, explicar na avaliação o porquê desse produto, a densidade desse produto. Eu costumo dizer que é como se fosse uma aula e eu amo ensinar, então para mim não é uma dificuldade, mas é importante que nós tenhamos essa abertura com o paciente. E no primeiro dia ela sentou na nossa cadeira e eu fiz uma excisão mecânica para ver se ia sair aquele produto e não saiu nada. Na hora que isso aconteceu eu já pensei, bom, não está mais na fase de fazer punção e hialuronidase. Está muito duro, ou é um produto que não absorve, o famoso PMMA, ou já virou um granuloma e pela dor que ela estava sentindo, não estava certo. Então a gente pediu um ultrassom, pedimos exames de sangue para ela, porque a gente precisava dosar e ver esses marcadores, principalmente porque se houvesse uma infecção instalada, a gente tinha que tratar antes essa infecção do que propriamente o local naquele momento. Mas aí ela fez os exames, trouxe pra gente a ultrassonografia, fez toda a parte laboratorial e nós começamos o tratamento dela. E eu vou explicar para vocês mais pra frente qual que é a metodologia que eu utilizo. Inclusive, eu achei um artigo muito importante que fala assim, uma forma muito clara de entender, até didática de entender a respeito de nódulos quentes, nódulos frios, que na verdade são nódulos inflamatórios ou não inflamatórios e como tratar isso, que é super diferente um do outro. Então aqui vocês vão ver o vídeo dela, como ela chegou pra gente, né? As regiões estavam bem escuras, tanto de glabela, sulco nasolabial, lábios, que é a região que a gente está mais falando hoje aqui, e muito preenchimento, muita dor, muito preenchimento. E a gente via que já estava querendo ulcerar, estava querendo descamar aquela pele. 5 meses sem tratar, né? Então, esse artigo, ele chama Dermal Fillers in Aesthetics, que fala sobre os eventos adversos e a forma de tratamento. Então, eu fiz como se fosse um esqueminha para vocês, eu posso até disponibilizar mais para frente para vocês, mas está tudo nesse artigo. Os nódulos, eles são classificados, né, como inflamatório ou não inflamatório. Os inflamatórios, que são aqueles nódulos quentes, eles podem ser infecciosos ou inflamatórios propriamente dito. Quando eu tenho infecção, eu já tenho o biofilme instalado, a bactéria instalada naquele local. E quando é não inflamatório, são aqueles nódulos frios, mais fácil de ser tratado. Por exemplo, eu faço um preenchimento labial e o paciente daqui 2, 3 dias, às vezes por conta do comportamento muscular do lábio, forma aquele nódulo. É nódulo frio, é nódulo que você pode apertar, nódulo que você pode fazer uma puntura e tirar com aquela agulha. Então, assim, nódulos frios são mais fáceis de tratar. Pode ser por uma extrusão manual ou pela própria injeção da hialuronidase.
E quando isso não se resolve, sim, a gente vai para uma excisão cirúrgica. Mas quando eu tenho um nódulo inflamatório, que é aquele, paciente toma remédio, volta, paciente sente muita dor, o local está quente, tem todas as características de inflamação, aí sim é um grande problema e a gente precisa compreender se eu começo tratando a infecção com antibiótico ou eu vou entrar com hialuronidase se esse quadro de infecção já cessou. Porque pensa comigo, se eu coloco hialuronidase, que é a enzima que degrada o ácido hialurônico, diante de um paciente que está com uma infecção, aquele quadro vai aumentar, porque a hialuronidase ela vai se dissipar. Então eu vou aumentar a infecção. Então, primeira coisa, saber os exames que eu posso solicitar para que eu saiba e tenha a melhor conduta. Então, nós, como injetores, nós temos que saber quais exames pedir? Sim. Nós temos que saber para quem indicar, caso eu não consiga sozinha resolver esse problema? Sim. E mais importante, ter a noção do quadro desse paciente, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Porque se nós não soubermos agir, a gente pode elevar esse quadro de intercorrência desse paciente. Então, quando eu tenho a infecção crônica, eu já tenho uma resistência a antibiótico. Então, vamos supor, o que é uma infecção crônica? É aquele paciente que melhora, passa 2 meses, piora. Aí melhorou, você deu ali um corticoide e volta. Passa 6 meses do procedimento, tem uma recidiva. Sabe aquele vai e volta, aquele vai e volta? Isso significa que já tem uma infecção crônica, já está crônico aquele quadro. Precisa ser retirado o ácido hialurônico. Não adianta ficar tratando esse paciente com medicação. Tem que tirar. Independentemente se ele sente melhora quando está tomando medicação. Aquilo precisa ser retirado. Por quê? Esse artigo demonstrou de forma muito clara e simples o comportamento do biofilme, que foi algo até que eu fiquei muito surpresa e que eu aprendi muito, que eu não sabia até ler esse artigo, que é um artigo a priori antigo, mas de muita importância. O que ele fala? Ele fala que um biofilme maduro, crônico, bem organizado, temporariamente vai liberar bactérias isoladas nadantes que transitam livremente pelo tecido, causando sintomas leves de retorno à infecção. Então é como se as bactérias estivessem dormindo, nadando ali, e aí você vai e coloca um pouco mais de preenchedor. Elas acordam, elas estão nadantes naquele local, então elas têm essa recidiva. Eu tive uma melhora com o remédio, tirei o remédio e voltou. Direto a gente recebe paciente assim. Às vezes os pacientes nos procuram pelos próprios vídeos que a gente tem falado de intercorrência e eles falam, Vanessa, eu tô vivendo de corticoide. Quando eu paro meu corticoide, volta. E o que acontece? Eu tô engordando porque o corticoide está me trazendo uma consequência no meu corpo e eu não tô conseguindo ficar sem ele porque minha boca volta a inchar, porque outras regiões voltam a inchar, porque tem aquele preenchedor. Qual que é o ideal, gente? Tem que ser retirado. Você precisa primeiro entender o terreno biológico do seu paciente para depois fazer um procedimento. Eu sempre falo que nós não podemos negligenciar uma avaliação. Por isso a avaliação ela tem que ser cobrada sim, porque é um tempo muito valioso, tanto para o profissional quanto para o paciente. E é nesse momento que a gente vai saber guiar o planejamento. O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E eu preciso entender de exames, eu preciso saber quais são os marcadores mais importantes que vai me dizer como o paciente está. Por exemplo, eu tenho toda a parte do hemograma, que é muito importante, a homocisteína, o PCR, a hemoglobina glicada. Depois a gente pode fazer uma aula ou um vídeo falando somente de exames complementares que os injetores precisam saber. Mas o mais importante é saber quais são e como que eu identifico os elementos que está no meu paciente. Por exemplo, qual que é a diferença de necrose? A diferença de necrose para nódulo, diferença de granuloma, de abscesso, de pus, de pústula, de fissura. Eu preciso saber
quais são as características de cada elemento para que quando eu olhe, eu sei que uma inflamação tem isso, eu sei que uma infecção tem isso, porque aquilo ali vai me direcionar para o melhor tratamento. Então eu preciso saber o que são esses elementos. Eu posso também, de forma didática, fazer um vídeo para vocês com os maiores elementos que a gente tem em relação a essas consequências. Então, as infecções crônicas, elas são resistentes a antibióticos. Esse artigo fala que quando existe essa infecção crônica, a gente já pode falar que é um possível granuloma. E esse possível granuloma eu não posso me basear em exames de cultura, porque vai dar negativo. E eu preciso tratar esse granuloma. Qual que é a indicação desse artigo nesse caso? Entrar com antibiótico-terapia de alto espectro por 45 dias, ou seja, por um tempo muito prolongado. E nisso, verificando esses exames de sangue também. E com o corticoide intralesional. Então ele fala que se não resolver com a hialuronidase, caso já seja uma situação de um granuloma bem resistente, injetar o corticoide isolado, repetir a 2 a 4 semanas. E se a lesão persistir, pode usar o 5-FU e considerar o laser lise. A excisão cirúrgica é o último caso. Nesse caso dessa paciente minha, que eu estou compartilhando com vocês com a autorização dela, nós tivemos que entrar com o corticoide, que é a betametasona de 2 mg, muito pouquinho por sessão, para a gente não trazer consequências para esse tecido. Entramos com a antibiótico-terapia por um tempo muito prolongado e de alto espectro e nós tivemos que entrar, infelizmente, com a cirurgia, porque nós não conseguimos a tempo melhorar uma região que estava com um nódulo muito grande, esse granuloma muito grande e persistente. Nós tivemos que entrar com essa excisão cirúrgica, mas nós tivemos muito sucesso, graças a Deus, e ao mesmo tempo que a gente teve esse sucesso, a gente acabou, talvez, pesando um pouco no organismo dela por conta do antibiótico, e aí hoje a gente neutraliza e equilibra essa parte biológica dela. Então, assim, eu sempre falo que não existe uma receita de bolo, uma regra, um livro que nos traz passo a passo o que deve ser feito. O que a gente tem que fixar sempre é que existe uma anatomia, apesar de ter variações, e é necessário saber delas, né? A gente não vai conseguir saber de todas, mas já foi publicada mais de 7 variações anatômicas nos artigos científicos. Mas a gente precisa entender da anatomia, entender da fisiologia, entender desses elementos que vão aparecer para mim, para que eu saiba identificar e tratar e, sobretudo, aí, a partir daí, saber resolver o meu problema. Então, eu sempre falo, 90 ou 80% das intercorrências podem sim ser evitadas. Quando na avaliação eu consigo entender o terreno do meu paciente, conhecer o organismo, o corpo, melhorar a imunidade desse paciente para depois eu entrar com esse planejamento injetável sem causar grandes consequências para esse paciente. Pessoal, gostaram do conteúdo? Pode ter erros de gravação? Vai. Pessoal, gostaram desse conteúdo? Então curta esse vídeo, compartilha para o máximo de pessoas para que chegue essa informação até eles e se inscreva nesse canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu vou responder todos os comentários e coloque indicações de temas que vocês querem que eu fale a respeito. Muito obrigada e tchau, tchau!